Bom dia, meus amores. Hoje, mais um domingo da leitura do Evangelho, Evangelho no Lar. A leitura do Evangelho aqui no meu lar, no seu lar, no lar da terra. E eu peço que a minha voz seja apenas o instrumento que faça chegar até você essa leitura interpretativa, essa leitura amorosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu uso o Evangelho da editora Boa Nova, tradução do Salvador Gentili. Nós terminamos na semana passada o capítulo 3 do Evangelho, estamos lendo ele sequencialmente e hoje, com muita alegria, com muito amor no coração, nós leremos o capítulo 4, parte a parte. Geralmente a gente lê item por item, cada domingo um item, sem pressa, devagar, para que as ideias crísticas possam entrar no nosso ser e impregnar a nossa vida de amor e de luz crística. Eu desejo que toda a equipe espiritual que acompanha você, o seu lar, assim como a minha equipe espiritual, possa fazer a limpeza necessária nos nossos corpos sutis, especialmente nos corpos emocional, mental, físico, mas que todos os corpos sejam curados e limpos. E assim já é. Que a limpeza seja feita também no nosso lar, no nosso entorno, no nosso bairro, em todo o planeta Terra. Então vamos fazer a leitura do item 1 hoje. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um título bastante forte, né? É um título que faz a gente pensar. E um capítulo belíssimo, assim como foi o capítulo 3, a leitura dele. É um capítulo muito, muito importante e muito, muito bonito. Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer, se não nascer de novo, se não se transformar, se não se modificar, se não se curar. Item 1. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, os outros Elias, os outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, 27 a 30. Item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado
de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 15. São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. Esses 3 itens que nós lemos agora são itens introdutórios do capítulo 4, né? São itens que dizem a respeito da vida de Jesus no tempo que ele esteve aqui. Que perguntavam, né? Quem é este homem que faz grandes coisas? No item 1 é o próprio Jesus dizendo: Quem e o que dizem sobre mim? Quem dizem que eu sou? Então alguns disseram, né? Que era a ressurreição de João Batista, que era um profeta que havia voltado, e assim vai, né? E Herodes, o tetrarca, ouvindo falar das grandes coisas que este homem estava fazendo, que era Jesus, ele deu o exemplo que fez com João Batista. João Batista, eu mandei cortar-lhe a cabeça. Isso nos intui a pensar o que ele gostaria de fazer com Jesus, com Cristo. Porque o Herodes disse assim: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas e esse? Quem é esse, de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de conhecer Jesus. Ele queria saber quem era esse homem que fazia grandes coisas e que estava, entre aspas, causando ali, né, naquele momento. Então, esses 3 itens introdutórios a gente chama de epígrafes, né? É uma espécie de epígrafes que nos dizem o que virá no capítulo. Então, hoje é mesmo uma introdução. Tanto que o item 4, ele tem como subtítulo Ressurreição e Reencarnação. E com essa mensagem, né, esses 3 itens que nós lemos, nós já percebemos do que vamos falar, né? Primeiro, o capítulo se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é preciso renascimento para conseguir ver o reino de Deus. E aí, falamos aqui de um momento em que Jesus seria perseguido, né? Não só pelo Herodes, mas pela inspiração dele, né? Por ele, pelos poderosos da época quererem que o Cristo morresse. Muitas pessoas também o desejaram. Então também é disso que vamos falar, tá? Então esse foi o ensinamento de hoje, a leitura dessas 3 epígrafes.
Eu desejo que você tenha um excelente domingo, um excelente final de semana, uma ótima semana que se inicia hoje e que domingo que vem possamos iniciar esse capítulo 4, com muito amor no coração e com a proposta de renascimento. Eu desejo que você tenha no seu coração a proposta de renascer, para assim poder ver, sentir e viver o reino de Deus. Que seu copo com água seja fluidificado com as energias positivas, curativas, transfiguradoras e que você fique sempre bem. Eu amo todos vocês.